Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.2, segunda fase. A disciplina é Física. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 13 diz o seguinte: uma máquina térmica ideal, operando em ciclo de Carnot entre duas fontes térmicas, tem seu rendimento estimado em 40%. No entanto, quando a fonte quente desta máquina sofre uma mudança no valor de sua temperatura, mantida a temperatura da fonte fria, o rendimento da máquina térmica nestas condições sofre um aumento de 5% em seu valor original. Nessas circunstâncias, o aumento percentual sofrido na temperatura da fonte quente é de aproximadamente. Então, pessoal, inicialmente ele falou aí que tem a ideia exatamente de uma máquina térmica. Então, aqui vamos supor que fosse exatamente a nossa máquina térmica. Aqui nós vamos ter a temperatura da fonte fria e do lado esquerdo nós vamos ter a temperatura da fonte quente. Isso para a situação de número 1. Aí o que ele mencionou? Que o rendimento dessa máquina ela era de 40%. Aí o que vai acontecer? Para uma situação número 2, ele está dizendo que a temperatura da fonte quente 2, que eu vou chamar aqui TQ2, em função dessa temperatura, mantida a temperatura da fonte fria, ou seja, não mudou, o que vai acontecer? Vai haver um aumento no rendimento de 5%. E aqui, gente, é aonde está o problema dessa questão. Ou seja, já estou dizendo para você que essa questão foi anulada. Mas, Robson, por quê? Porque quando ele fala que há um 5% de aumento, a gente tem dois caminhos para seguir. Nós vamos ter aqui, que eu vou chamar de caminho I e caminho 2I. Por que dois caminhos? Porque esse aumento de 5% é 5% a mais em cima dos 40%, porque se for, o nosso rendimento 2 vai ser exatamente de 45%. E aí eu vou chamar aqui esse N2 de N2'. Agora, se o 5% a mais for em cima dos 40% que já existem, ou seja, o novo rendimento seria o 40% mais os 5% de 40%. Aí, se for isso verdade, o nosso rendimento 2, ele seria de 40% mais 2%, porque 5% de 40% dá 2%. Mas como é que isso é verdade? Vamos aqui para o cantinho. Nós vamos ter o seguinte: 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, né? Então vou colocar até logo 5 sobre 100. De é o prefixo que a gente trata como multiplicação, então vezes 40 sobre 100. Aí aqui nós podemos cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Aí vai ficar 5 vezes 4, que vai dar exatamente 20, dividido por 100 vezes 10, que dá 1000. Aí a gente mais uma vez cancela 0 com 0. E aí nós vamos ter o quê? 2 sobre 100 é a mesma coisa que 2%. Por isso que ficou 40% mais 2%. Que aí, no caso, nós vamos ter o 42%. Aí, Robson, então como é que seria para fazer a conta se não tivesse tido esse problema? Se a gente tomar aqui a situação número 1, que provavelmente foi a ideia na hora de resolver, que aí a gente tem uma resposta correta, usando lá o ciclo de Carnot, nós vamos ter o quê? Que o rendimento ele é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Aí o rendimento ele é 40%, que é a mesma coisa que 0,4, igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. A gente passa o 0,4 que nós temos aqui para o segundo membro e a gente traz a razão para o primeiro membro. TF sobre TQ. Aí vai ficar então TF sobre TQ é igual a 1 menos 0,4. Logo, TF sobre TQ vai ser igual a quem? A 0,6. Aí, como o denominador do 0,6 vale 1, a gente multiplica aqui então cruz.
Aí nós vamos ter que TF vezes 1 dá TF igual a 0,6 vezes TQ. Isso aqui seria a nossa primeira relação. Percebam que eu deixei em função de TF. Robson, por que tu deixou em função TF? Porque o TF para as duas situações, ó, é a mesma. Então por isso que eu já deixei em função do TF. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo, vamos separar aqui, ó, os dois cálculos. Aí o rendimento, que hoje chamamos aqui de 2, vai ser 1 menos a temperatura TF sobre a temperatura TQ2. Como o valor é 45%, a gente substitui, então vai ficar 0,45 igual a 1 menos a temperatura TF sobre a temperatura TQ2. Aí a gente faz a mesma coisa, ó. Passa o TF, a razão TF sobre TQ para o primeiro membro, e o 0,45 a gente traz para o segundo membro. Aí vai ficar TF sobre TQ2 é igual a 1 menos 0,45. Aí TF sobre TQ, 2, vai ser exatamente igual a quem? A 0,55. Como não aparece denominador, subentende que vale 1, multiplicamos, né? Então cruz. Aí nós vamos ter que TF é igual a 0,55 multiplicado por TQ2, que é a temperatura que a gente deseja em função da temperatura inicial. Ou seja, percebe que a gente tem duas equações, aí a gente pode usar o que a gente chama lá na matemática de método de resolução de sistema por comparação. Quando a gente faz isso, nós vamos ter que o 0,55 TQ2, como é o que ele quer saber, eu já deixei ele lado esquerdo, é igual a 0,6 vezes TQ. Aí o 0,55 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então TQ2 vai ser 0,6 vezes TQ dividido por 0,55. Aí o TQ2 vai ser aproximadamente, né, porque vai dar um valor bem quebrado, né, gente, aí vai ser o seguinte, 1,091. E aí isso corresponde em porcentagem, né, já que a gente está trabalhando aqui não com a temperatura em Kelvin, mas com a temperatura em porcentagem, seria o equivalente a quem? A 109,1%. Percebam que o que passou de 100% foi exatamente o 9,1%. Ou seja, a temperatura teria aumentado 9,1%, que garantiria que o item correto seria o B, porque na questão ele fala a ideia do aproximadamente. Mas como eu falei, como na questão infelizmente ele não deixou claro se o aumento de 5% é acréscimo em cima do 40 ou esse acréscimo é em cima do valor, porque quando ele fala aqui valor original, então significa que a gente pode levar sim em consideração que esse 5% é a mais em cima do 40, então é 5% de 40% e aí viraria esse 42%. Aí, tarefa de casa, tenta fazer o mesmo cálculo. Qual é a diferença? Essa primeira parte não vai mudar, porque o 40% é a fase inicial, e aqui é o que vai mudar. Ao invés de ser 0,45, vai ser 0,42. Então, tarefinha aí de casa para você. Tente fazer para ver se realmente compreendeu aqui a resolução da questão. Caso tenha tido alguma dificuldade, deixa o teu comentário aí, que assim que possível, com toda certeza, eu irei responder, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e que, acima de tudo, que tenha entendido a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.2. Então, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!